Este é o Dia de Campo na TV, um programa que traz até você os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e seus parceiros. Saiba agora como começou a parceria entre a Petrobras, a Embrapa e a Universidade Federal Rural do Semiárido para a recuperação de áreas degradadas na Caatinga. A Caatinga é uma das maiores áreas sujeitas à desertificação no Brasil. Formada por solos rasos e pedregosos, apresenta pouca chuva, que é concentrada em apenas uma época do ano, e seca que pode durar de 4 a 8 meses. Ocupa cerca de 10% do território nacional, ou 845 mil quilômetros quadrados, mas sua maior parte está concentrada na região Nordeste, cobrindo a maior parte dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e a parte nordeste de Minas Gerais. Apesar da extensão do bioma, ele está sofrendo com a interferência humana, com a perda de espécies da fauna e da flora locais. Atividades socioeconômicas baseadas em ações extrativistas, que vão desde a substituição da vegetação nativa por agricultura e pecuária, sem a adoção de práticas de conservação do solo, até a exploração de madeira para combustível, tem levado esse bioma a perder suas características. No Rio Grande do Norte, onde há intensa exploração e produção de petróleo em terra, a Petrobras decidiu implantar um projeto para a recuperação das áreas degradadas pela extração de pissarra, uma espécie de saibro e cascalho retirada do solo para ser utilizada em aterramento nas jazidas de petróleo e também nas cidades para a construção civil. Foi assim que a empresa entrou em contato com a Embrapa Agrobiologia, que já tem um trabalho consolidado de recuperação de áreas degradadas em outras regiões brasileiras, principalmente nos biomas Mata Atlântica e Amazônia. Em alguns processos, a Petrobras lança mão do uso de pissarras e tem que ser adquirida, esse material tem que ser adquirido em uma jazida, em que a Petrobras faz o trabalho de minerário durante o tempo em que essa jazida ela está ativa. Então, isso gera áreas que ficam degradadas ao longo dos anos e, devido à responsabilidade socioambiental, que é um dos valores da empresa, ela tem por obrigação de recuperar essas áreas degradadas. Então, foi por esse motivo que a Petrobras partiu para lançar mão dos conhecimentos da Embrapa para tocar esse desafio junto com a Petrobras. Além da Petrobras e da Embrapa, a iniciativa também envolve a Universidade Federal Rural do Semiárido e a Fundação Guimarães Duque. O projeto piloto foi realizado em jazidas de pissarra próximas aos municípios de Açu e Mossoró, no interior potiguar. O processo de extração da pissarra retira as camadas iniciais do solo e muitas vezes pode chegar a cerca de 15 metros de profundidade, até que todo o material seja retirado e a jazida seja encerrada. A intenção é, após o encerramento da jazida, integrar novamente esse ambiente à paisagem da Caatinga original. Enquanto a Mata Atlântica, o Cerrado e a Amazônia têm sido motivo de fortes ações ambientais para conter sua degradação, a Caatinga não tem tido a mesma sorte e a destruição gradativa do bioma é silenciosa. A derrubada da vegetação nativa, seja para a exploração de pissarra, seja para o consumo de lenha, intensifica o processo de erosão do solo e, consequentemente, da desertificação. O problema é acentuado pela falta de estímulo a programas de fomento florestal. Se ações efetivas não forem postas em prática, gerando alternativas à madeira para fins energéticos na região, o impacto pode ser irreversível e toda essa riqueza pode se perder. O projeto foi iniciado há pouco mais de 5 anos e, desde que foram efetivamente plantadas as primeiras espécies, há cerca de 3 anos, houve um avanço significativo na pesquisa. Já é possível encontrar árvores com mais de 4 metros de altura e a área que antes estava bastante degradada agora está totalmente coberta pela vegetação.
A fauna já está presente novamente na região e a paisagem foi totalmente integrada à caatinga nativa, o que prova que é possível e viável a recuperação de áreas degradadas. E agora, na segunda reportagem, você vai acompanhar na prática como é feito o trabalho de recuperação de áreas degradadas pela Embrapa e seus parceiros. A tecnologia de recuperação de áreas degradadas por extração de pissarra na Caatinga pretende fazer com que o ambiente já bastante degradado pela ação humana seja novamente incorporado ao bioma, recuperando funções do ecossistema original, como cobertura do solo, alimento e abrigo para animais. Como não havia muitas informações disponíveis sobre recuperação de solo na Caatinga, foi preciso fazer um levantamento detalhado a fim de conhecer espécies vegetais e seu potencial de crescimento em solos degradados que não possuem mais aquela camada superficial, grande responsável pela riqueza e fertilidade da área. Para isso, os pesquisadores vêm trabalhando na busca de bactérias e fungos existentes no solo que se associam naturalmente a plantas da família das leguminosas, favorecendo o seu desenvolvimento. Para contribuir com esse processo, é feita a inoculação de mudas com bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos. E todo o desenvolvimento inicial das mudas é acompanhado em viveiro. Os fungos aumentam a capacidade da planta de retirar água e nutrientes do solo, deixando-a mais resistente. E as bactérias possibilitam que ela use o nitrogênio existente no ar. Todo esse processo ocorre dentro de estruturas formadas nas raízes das plantas, chamadas de nódulos. A aplicação prática dessa técnica envolve atividades de adequação da paisagem dos taludes das jazidas antes do plantio, além do coveamento do terreno e adubação das mudas. A fim de recuperar a caatinga original e manter o equilíbrio do ecossistema, são plantadas espécies nativas desse bioma, como a jurema preta, a jurema branca, o sabiá e o jucá. Só devem ser levadas a campo mudas que estejam bem desenvolvidas e com boa qualidade. O plantio deve ser feito logo quando se iniciam as chuvas. As mudas devem ser colocadas nas covas já adubadas, com o cuidado de ter sido retirado o saco plástico que envolve as raízes sem danificá-las. Depois do plantio, a atenção deve ser mantida, como combate às formigas, roçadas em caso de necessidade e adubação de cobertura, especialmente para espécies não leguminosas. Nessa área, nós já podemos observar os efeitos positivos que as leguminosas têm em relação à qualidade do solo. É fácil observar que nas áreas que não existem plantas, o solo ainda está perfeitamente descoberto, e nas áreas em que a gente tem planta, você já percebe toda a serrapilheira sendo depositada e principalmente aqui o surgimento de novas espécies nativas da caatinga que já permitem o início de regeneração desse processo, né? Essa camada, mesmo que fina desse material orgânico depositado, já é uma camada capaz de fornecer nutrientes e permitir que outras plantas se desenvolvam nessa condição. Como forma de garantir o acesso a essa tecnologia, a Embrapa, juntamente com os parceiros desse projeto, lançou um manual para a recuperação das áreas degradadas por extração de pissarra na Caatinga. É um manual em que as equipes que trabalham com a recuperação de áreas degradadas no semiárido potiguar conduzem para que seja realizada todas as tarefas com base científica, com base tecnológica, com base nos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos da experiência que a Embrapa tem. Os pesquisadores acreditam que serão necessários estudos adicionais para aperfeiçoamento da tecnologia, como, por exemplo, a seleção de novas espécies vegetais e o acompanhamento do desenvolvimento do plantio em longo prazo. Mas, por outro lado, há um consenso de que, com o nível de conhecimento atual, já é possível recuperar essas áreas de extração de pissarra na Caatinga com espécies predominantemente nativas da flora desse bioma, devolvendo a beleza única desse ecossistema.
E para saber mais informações, entre em contato com a Embrapa Agrobiologia na cidade de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. O telefone é código de área 21 e o número 3441-1500. Por e-mail, o endereço é saque@cnpab.embrapa.br. E na internet, o endereço é www.cnpab.embrapa.br. O Dia de Campo na TV fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar com mais tecnologias da Embrapa para você. Até lá!